A gente vai falar sobre histologia vegetal e para poder falar de toda a parte de histologia vegetal, eu montei para vocês esse fluxogramazinho mostrando aí o que cada tecido vai representar, né, de formação, a partir de onde ele é formado. Vou falar um pouco sobre as funções que eles vão apresentar. Vamos lá. Primeiro a gente começa com uma célula meristemática, que aí a gente vai classificar como meristema apical. É a célula que vai originar toda a estrutura da planta. Esse meristema apical, a gente tem ali células que vão ter alta capacidade de diferenciação. A partir dela, todos os tecidos vão sendo originados. A gente tem essa célula de meristema apical, ela começando a se diferenciar em 3 outras células também ainda indiferenciadas, que são a protoderme, meristema fundamental e o procâmbio. A diferença é que esse meristema apical ele é totalmente indiferenciado, ele pode formar qualquer coisa. Já a protoderme já não forma qualquer coisa, vai formar epiderme. O meristema fundamental vai formar colênquima, vai formar esclerênquima, vai formar parênquima, então não forma qualquer coisa. O poder de diferenciação já vai ficando um pouco menor. E o procâmbio, ele vai aí, nesse caso, originar os câmbios vasculares, xilema e floema, tá? Vamos começar pela parte da protoderme. A protoderme se diferencia, ela é um meristema primário, né, que a gente chama, e vai se diferenciar formando uma epiderme. Tudo que for formado a partir do meristema apical, né, diretamente a partir desse meristema apical, são os tecidos primários. Então, tudo que a gente tem aqui em cima, epiderme, colênquima, esclerênquima, parênquima, xilema e floema, são tecidos primários. Tudo que vier aqui a partir do meristema secundário é chamado de tecido secundário. Então, veio do meristema apical, vai ser tecido primário. Veio do meristema secundário, aí nesse caso a gente vai estar falando de tecidos secundários. A protoderme, meristema fundamental e procâmbio são meristemas primários e cada um vai dar origem a um tecido diferente, ou a tecidos diferentes, dependendo do meristema que a gente esteja falando, né? Protoderme, aí nesse caso se diferencia gerando a epiderme. As células da epiderme são células que vão recobrir o vegetal. São células aí nesse caso vivas e que têm como característica não apresentarem clorofila. Elas não são clorofiladas. As células da epiderme, elas estão presentes na parte jovem do vegetal. Então, vai estar presente, por exemplo, num vegetal adulto, nas extremidades desse vegetal, do caule desse vegetal, por exemplo, tá? A gente vai observar aí, nesse caso, que na epiderme de um vegetal, a gente tem diferentes adaptações. A epiderme do vegetal também pode ser encontrada na estrutura das folhas, né? E aí, às vezes, a gente vai observar algumas adaptações específicas ali relacionadas a essa epiderme. Uma delas, o estômato. O estômato é uma adaptação presente na epiderme, formado por 2 célulazinhas chamadas células guardas, que ele é responsável pelo processo de troca gasosa, essencial para a sobrevivência de um vegetal, já que ele necessita capturar o CO2 do meio externo para a realização da fotossíntese, para poder conseguir garantir esse processo fotossintético. A troca gasosa é realizada através desses estômatos. Ela tem 2 célulazinhas que são aí, nesse caso, chamadas de células guardas. A turgência ou a flacidez da célula guarda controla a abertura ou fechamento desses estômatos. Se elas estiverem túrgidas, a abertura do estômato vai ser formada, que é o ostíolo, e os gases podem ser trocados. Se elas estiverem flácidas, o ostíolo vai se fechar parcialmente ou totalmente, e aí vai dificultar ou impedir a troca gasosa. O que acontece? Além de promover troca gasosa, o estômato também é responsável por permitir a transpiração. A transpiração pode acontecer na região da epiderme através de 2 estruturas: estômato ou a partir da superfície da epiderme, que é recoberta por uma cera que forma a cutícula, né? Por uma região, na verdade, chamada cutícula. A cutícula é uma região que recobre a epiderme, formada por uma cera, que é a cutina, e controla a perda de água no vegetal. Só que controla de forma constante, porque cutícula ou ela é mais fina ou ela é mais espessa. Se ela for mais fina, a possibilidade de perder mais água é maior. Se ela for mais espessa, ela vai aí, nesse caso, a planta tem maior dificuldade de perder água para o meio. Então, a gente vai ver que isso, inclusive, é uma diferença que a gente encontra em vegetais adaptados a ambientes mais secos ou a ambientes que têm boa disponibilidade de água. Vegetais que a gente observa sobrevivendo em ambientes mais secos, eles muitas vezes têm uma cutícula muito espessa, né? Muitas vezes a folha é chamada até de folha coriácea, né? De tão espessa que é essa cutícula.
Já aqueles vegetais de ambientes mais sombreados, que têm pouca chance de perder água para o meio, e que quando perde pode capturar essa água novamente com facilidade, a gente vai observar que acaba sendo, como característica desses vegetais, a gente acaba observando muitas vezes uma cutícula mais fina, né, mais delgada. E aí, para eles, não é um problema, porque mesmo que eles percam água, eles vão conseguir repor essa água com facilidade. Existe uma outra forma de transpiração, uma outra forma de perder água na forma de vapor, que é através do estômato. Então, existe a transpiração cuticular, que é constante num vegetal, ou a transpiração estomática, que pode variar ao longo do dia. Os estômatos, quando se abrem para permitir a troca gasosa, acaba também permitindo que a planta perca água pelo processo de transpiração. Então, a abertura e fechamento dos estômatos pode sim influenciar na perda de água que esse vegetal vai apresentar. Por isso que em determinados horários do dia, em determinadas plantas, né, principalmente aquelas que estão com exposição a sol pleno, a gente pode observar um fechamento ali daqueles estômatos, mesmo que parcial, para diminuir a perda de água para o ambiente e evitar aí um risco de desidratação. A planta ela evita de todas as formas que essa desidratação aconteça. Os estômatos, então, além de promover troca gasosa, também pode controlar, aí, nesse caso, o processo de transpiração nos vegetais. Hidatódios são adaptações que têm alguns vegetais na borda da folha desses vegetais. A borda da folha contém essas estruturas chamadas de hidatódios, que são responsáveis por um processo chamado de sudação, ou também conhecido como gutação. O que é isso? Quando você olha na borda dessa folha, se formam pequenas gotinhas de água, como se fosse uma gotinha de lembra um pouco a gota do orvalho. Só que ela não é na folha toda, né? Porque o orvalho, quando você vê sendo formado, ele está na superfície foliar inteira. Ali não, é bem na borda da folha mesmo. Ficam umas gotinhas de água muito bem definidas na borda da folha. Essas gotas de água, na verdade, elas estão sendo liberadas pelo hidatódio. Não é um processo semelhante ao do estômago, porque aqui se perde vapor de água. Aqui no hidatódio se perde gota d'água mesmo. Existe uma grande quantidade de água sendo perdida. Aí pensa comigo, se o vegetal o tempo todo briga para evitar a perda de água, que tipo de vegetal consegue perder água na forma líquida através de um processo chamado de sudação ou gutação? Um vegetal que está num ambiente pouco iluminado e com altíssima disponibilidade de água. A gente vê que a umidade também desses ambientes normalmente é muito alta. E essas condições acabam facilitando o processo que a gente chama de sudação, ou também conhece como gutação. Aí, nesse caso, a menor luminosidade, a maior umidade e boa disponibilidade, grande disponibilidade de água, a gente vai observar que é um processo que são características que acabam facilitando o processo de gutação. Aqui, gente, não é qualquer planta que vai fazer, né? Porque perder água por gutação é perder muita água. Só vai fazer isso uma planta que está num ambiente que essa perda de água não vai gerar um risco de desidratação e morte para ela, obviamente, tá? Essas adaptações ali, tanto o estômago quanto o hidatóide, são adaptações que a gente pode encontrar na epiderme de um vegetal. Outra adaptação que a gente observa da epiderme de um vegetal são os acúlios, aquelas estruturas que a gente encontra na roseira, que a gente chama de espinho. Mas espinho não é aquilo ali. O espinho é uma folha reduzida, é o que se encontra num cacto. O acúlio, ele é uma projeção da epiderme. Aí, nesse caso, é uma adaptação presente na epiderme desse vegetal, que tem como função proteção, porque o animal, quando tenta predar aquela planta, o acúlio é duro, né, e pontiagudo, e acaba, aí, nesse caso, afastando boa parte dos predadores ali, evitando a destruição daquele caule. Ah, Brenda, mas o espinho também é proteção? Sim, mas a principal função do espinho seria, nesse caso, proteção contra a desidratação. Vem como consequência do bolo também a proteção contra ataque de predadores, contra herbivorismo. Mas a principal função de um espinho é, nesse caso, reduzir superfície para evitar risco de desidratação. Por isso que cactos são plantas que apresentam essa característica, né? E pelos. Os pelos aí, nesse caso, eles podem liberar substâncias urticantes, podem garantir proteção para essa planta, né? Por exemplo, a gente pode observar a urtiga é uma planta que tem esses pelos na superfície da epiderme, da folha, né, dessa planta, e aí quando o animal passa ali, ele acaba se coçando, aquilo causa uma irritação, porque esses pelos liberam uma substância urticante que causa irritação na pele dos animais.
ou quando ele vai tentar comer, né, causa irritação ali naquela região da mucosa do animal. A gente, por exemplo, se encostar, começa a ficar tudo avermelhado, coça pra caramba, que é uma característica aí que a gente tem. Então, o espelo ele pode liberar substâncias que são urticantes, substâncias que podem, aí, nesse caso, levar à proteção do vegetal de alguma forma, tá? Não precisa ser sempre substância urticante, não. Substância urticante entrou aí como um exemplo para vocês, tá? A epiderme do vegetal recobre aí as partes jovens do vegetal, recobre a estrutura da folha do vegetal. A gente vai observar que é formado por células vivas, diferente da parte também que serve como revestimento do vegetal, que é o suber, que é formado por células mortas. O suber ele é impregnado por suberina, e isso causa a morte dessas células. E ele vai, assim como a epiderme, ter a função de revestimento do vegetal. A diferença é que o suber é encontrado na parte mais velha do vegetal, enquanto a epiderme é encontrada na parte mais jovem do vegetal. As extremidades do vegetal, né, tanto do caule quanto da raiz, a gente observa ali a presença de uma epiderme. E na parte do caule do vegetal, né, saindo aí dessas extremidades e indo para a parte do caule do vegetal, a gente vai encontrando aquela região coberta pelo suber. É aquela casca do vegetal que você vê, aí nesse caso composta também por aquele suber, né? Então a gente vai aí nesse caso observar que o suber é um tecido de revestimento que, diferente da epiderme, vai revestir a parte mais velha do vegetal. Ele é formado por células mortas, também diferente da epiderme, que a epiderme tem células vivas, né? O suber aí nesse caso, ele é formado por suberina. As células são impregnadas por suberina, acaba causando a morte dessas células. E aí ele, assim como a epiderme, vai servir para revestimento, só que para a parte mais velha do vegetal. Meristema fundamental, a gente começa pelo colênquima, que são células vivas, apresentam paredes com grande quantidade de celulose, paredes espessas, e aí essa parede ela é realmente só formada por celulose, e essas células são células vivas, diferente do esclerênquima, que são aí, nesse caso, células que contêm lignina no seu interior, são impregnadas por lignina. Da mesma forma que células impregnadas por suberina morrem, células impregnadas por lignina também morrem. Então, a gente vai observar que esclerênquima é um tecido morto, enquanto o colênquima é um tecido vivo. O esclerênquima é um tecido morto porque ele é formado, aí nesse caso, a célula impregnada por lignina. Colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. O colênquima a gente acha na parte mais jovem do vegetal e o esclerênquima a gente acha naquele tecido mais velho do vegetal. A gente encontra também, por exemplo, presença de esclerênquima na casca de uma semente, né? Na fibra de um vegetal, você encontra ali a presença de um esclerênquima. É a fibra que vai ser usada para a produção de tecido, contém esclerênquima na sua composição. Aquela fibra vegetal que é usada para a fabricação do papel contém esclerênquima na sua composição, ok? Tanto o colênquima quanto o esclerênquima são formados a partir do meristema fundamental, ou seja, como o meristema fundamental veio do meristema apical, a gente está falando tudo de tecido primário, né? E colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação e são tecidos primários. Um outro tecido formado a partir do meristema fundamental é o parênquima. Parênquima é um tecido de preenchimento, que a gente fala, né? No geral, a gente vê que entre um tecido ou outro, as lacunas que ficam são preenchidas por parênquima. A gente tem diferentes tipos de parênquima. A gente tem parênquima clorofiliano, que é aquele que a gente acha na folha, né, que é o palissádico e lacunoso. A gente vai observar que uma das funções que a folha realiza, além da troca gasosa, né, é também aí nesse caso, transpiração e troca gasosa, na verdade, que eu comentei com vocês, a gente também observa que a folha é o órgão fotossintético que a planta vai apresentar. E aí, por que ela é um órgão fotossintético? Porque é na folha que a gente encontra esse parênquima clorofiliano, que é responsável pelo processo da fotossíntese. Nem toda planta necessariamente faz fotossíntese pela folha, né? O cacto tem um caule fotossintetizante chamado de cladódio, que é específico dele. Tirando ele, a gente tem as plantas apresentando como órgão fotossintético as folhas. Tanto que quando se generaliza dentro de uma questão perguntando órgão fotossintético, né, para a maioria dos vegetais, a gente tem a folha como sendo o órgão classificado como órgão fotossintético. Além do parênquima clorofiliano, a gente vai observar também parênquima aquífero. O parênquima aquífero é típico de plantas aquáticas. Aí, nesse caso, parênquima aerífero, desculpa, é típico de plantas aquáticas. O parênquima aerífero é aquele que armazena ar no seu interior.
O ar ali armazenado permite que essa planta flutue, e isso é importante para que uma planta aquática consiga sobreviver. O parênquima aquífero é aquele que armazena água no seu interior. O parênquima aquífero é aquele que a gente encontra tipicamente em plantas como, por exemplo, o cacto, a cactácea, né? Tem várias outras plantas, tá, gente, que tem parênquima aquífero bem desenvolvido. Mas para a gente aqui, o exemplo mais clássico é a cactácea. Os cactos, eles apresentam esse parênquima aquífero. Eles apresentam um tecido que armazena água no seu interior. Cactos são plantas que vivem em ambientes muito secos. Armazenar água no seu interior é uma grande vantagem, porque eles podem utilizar essa água num momento de escassez, no momento aí, nesse caso, de estiagem, né? E essa estiagem normalmente é muito severa nos locais onde a gente encontra esse tipo de planta. Então, parênquima aquífero é aquele que a gente encontra armazenando água no interior dos vegetais. Parênquima melífero é para armazenamento de amido. O amido é um polissacarídeo formado a partir da glicose, que é formado, sintetizado no processo fotossintético. Quando o vegetal ele produz mais glicose do que consome, ele pode armazenar. E armazena na forma de um polissacarídeo, que é o amido. Esse amido fica armazenado em parênquimas amilíferos. A gente encontra normalmente parênquima amilífero nas raízes. É um exemplo de parênquima amilífero que a gente tem nas raízes. A própria batata doce é um parênquima amilífero. A cenoura é cheia. Um parênquima amilífero, não, desculpa. A batata doce é uma raiz, né? Mas tem ali parênquima amilífero muito bem desenvolvido, apresentando um alto teor de carboidrato. A cenoura é uma raiz também que contém uma alta concentração de amido, então a gente vê que parênquima amilífero ali é também bem desenvolvido. A gente tem outras também regiões do vegetal. O caule, por exemplo, né? A batata inglesa é um caule tuberoso, que contém aí, nesse caso, uma grande quantidade de amido também, ou seja, tem um parênquima amilífero ali bem desenvolvido. Esqueci o nome daquele negócio. Palmito. Palmito também é um caule ali que tem parênquima amilífero bem desenvolvido, tá? Então não precisa ser necessariamente raiz, não. Eu dei o exemplo da raiz, mas caule também tem caules com parênquima amilíferos bem desenvolvidos, tá bom? Vamos lá. Por último, o procâmbio. Vamos fechar ali a parte de tecidos primários, né? O procâmbio se diferencia em câmbio fascicular. O câmbio fascicular é uma camada de células que, para fora, vai originar o floema e para dentro vai originar o xilema. Eu estou colocando para fora ou para dentro, trazendo uma organização pensando num caule. Pensando aqui, ó, na estrutura do caule, delimitação ali do caule. A gente tem a camada do câmbio fascicular, que eu vou colocar aqui em laranja para vocês. Para dentro desse câmbio fascicular se forma o xilema, camadinha aqui do xilema, e para fora desse câmbio fascicular se forma o floema. Eu estou colocando essa organização porque eu estou considerando uma planta de cotiledônia, né? Se fosse uma planta monocotiledônia, a gente já sabe que não teria essa organização do feixe vascular. O xilema ele é formado aí, nesse caso, por traqueídeos. As células do xilema são células lignificadas, então significa que o xilema também apresenta células mortas, tá? E o floema, ele apresenta células vivas não lignificadas. Ele tem como células principais as células crivadas. A gente vai observar que o xilema tem a função de transporte de seiva bruta, enquanto o floema, o transporte de seiva elaborada. O xilema e o floema primários, eles se formam através do procâmbio. O xilema e floema secundário, eles já vão aí, nesse caso, ser formados por um meristema secundário, porque já é tecido secundário aqui. Mas a função continua a mesma, né? Transporte de seiva elaborada para o floema, transporte de seiva bruta para o xilema. Xilema com células mortas, floema com células vivas. O xilema apresentando as traqueídes e aí, nesse caso, o floema apresentando os elementos de tubo crivado, as células crivadas, ok? A gente vai observar aí, nesse caso, que o parênquima pode se desdiferenciar. Isso é uma característica diferente ali nos vegetais. Se diferenciar, a gente já sabia que isso poderia acontecer, porque a gente já viu isso acontecer em células animais. Mas as células vegetais, elas conseguem se desdiferenciar. O que é isso? Uma célula diferenciada, como o parênquima, pode, aí, nesse caso, voltar a ser indiferenciado e se torna um meristema secundário. O meristema secundário, ele pode originar o câmbio interfascicular, que vai dar origem a xilema e floema secundários. A organização seria semelhante ao que eu tinha falado anteriormente, né? Tem uma camada de células do câmbio interfascicular, para dentro forma xilema, para fora forma floema,
porque a gente está considerando sempre ali a organização de uma planta dicotiledônea. Funções dos dois continuam sendo as mesmas, tá? A diferença é que quando eu chamo de xilema e floema secundários, eu sei que ele foi formado a partir de um câmbio interfascicular, que já vai aí, nesse caso, ser originado a partir de um meristema secundário. O meristema secundário também pode formar felogênio, que é um tecido que consegue se diferenciar formando feloderma e suber. Felogênio, feloderma e suber forma a periderme de um vegetal. O que é isso, né? Periderme do vegetal nada mais é do que a casca do vegetal. Sabe aquela parte que a gente fala, isso aqui é a casca do vegetal? É o que a gente, na botânica, denomina como periderme do vegetal. Então, a periderme do vegetal, ela tem aí, nesse caso, é composta por 3 camadas. O felogênio, lembra um pouco essa organização que eu coloquei aqui para câmbio, floema e xilema, né? Tem o felogênio, que é uma camada de células que para fora dele origina o suber e para dentro origina a feloderma. Aí, nesse caso, isso aqui forma o que a gente chama de casca do vegetal. Então, você tira a casca do vegetal, você está tirando 3 tecidos ali. Você está tirando o felogênio, feloderma e o suber, tá? Aí, nesse caso, a gente vai observar o seguinte: a casca do vegetal está ali formada, né? Aqui eu estou considerando que ela está revestida por suber, então tem também o feloderma abaixo e tem o felogênio. A gente vai chegando mais para baixo dessa casca, né? Mais para baixo dessa casca é ótimo, né? Mais para o interior desse caule, a gente vai encontrar o floema. Então, pensa que isso aqui é a delimitação do caule, onde tem a casca dele. A gente vai encontrar o floema, passando aí pelo câmbio, e depois entrar no xilema. Aqui eu não estou nem pensando em diferenciar primário ou secundário, tá? Estou pensando na organização, porque não importa se primário ou secundário, a ordem vai ser a mesma. E aí, nesse caso, chega no xilema. O xilema primário, ele é mais antigo. Então, ele está na parte mais central desse vegetal. É a parte que a gente chama de cerne, que é o xilema não funcional. Já aquele xilema mais próximo do câmbio, né? Ele acabou de ser formado. Ele é o xilema funcional, que é o alburno. Então, aí, nesse caso, você já pode ter ouvido, né? Cerne e alburno. Cerne é aquele xilema não funcional que você tem ali na parte central. Serve para sustentação. Enquanto o alburno é o xilema funcional, que tem a função ali de transporte de seiva bruta. Por isso que quando você fala de xilema, né, além do transporte de seiva bruta, ele também pode auxiliar no processo de sustentação, porque aquelas células lignificadas, elas acabam trazendo sustentação também para aquela região onde você encontra o xilema. Pensa o seguinte: o que você tem no xilema que faz com que ele também participe da função de sustentação? Aquele xilema primário, né? Aquela região mais central. Ali você tem células lignificadas. Então, o que você também tinha lá no esclerênquima? Células lignificadas. Da mesma forma que aqui, a gente também tinha sustentação. Então, o xilema, ele vai ter o xilema funcional, que é aquele que vai estar conduzindo na planta a seiva bruta, e tem o xilema não funcional, que é aquele que vai ser chamado de cerne, né? Que vai ser denominado popularmente como cerne, que vai ajudar na sustentação também do vegetal. Tranquilo? Vou sair para vocês pegarem aí o resumão para a gente poder fechar falando de histologia vegetal, explicar processos de transporte de seiva bruta, transporte de seiva elaborada, transpiração e fito-hormônios aí para a gente poder falar também um pouquinho sobre movimentos vegetais e tudo mais, tá bom? Vou sair para vocês printarem.